Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Reis, capítulos 13 a 16. Esses capítulos do livro de Reis mostram uma grande sequência de reis, tanto em Israel como em Judá. O primeiro deles a ser citado é o rei Jeoacás, que andou nos caminhos de Jeroboão, ou seja, que prosseguiu com o culto ao Senhor por meio de bezerros de ouro, estabelecidos em Betel e em Dan. Por conta dessa continuidade no pecado, na adoração ao Senhor do modo incorreto por meio de bezerros de ouro, o Senhor entregou Israel a Azael, o rei da Síria. Posteriormente, o Senhor ouviu o seu povo, então o resgatou. Em seguida, aparece Jeoás, o filho de Jeoacás. Ele também andou nos caminhos de Jeroboão, mantendo os bezerros de ouro. Jeoás é o rei sobre quem Eliseu profetizou no seu leito de morte, que venceria os sírios. Por 3 vezes Jeoás atirou as flechas ao chão, e por isso por 3 vezes ele feriria os sírios. Azael e a Síria trouxeram muito sofrimento para Israel durante o reinado de Jeoacás. Porém, posteriormente, Jeoás, o filho de Jeoacás, passou a tomar as cidades da mão de Ben-Hadad, o filho de Azael, e assim Israel recuperou o seu domínio no seu território. Um breve parêntese é aberto para falar sobre o último milagre de Eliseu, quando um homem que seria sepultado tem o seu corpo lançado sobre os ossos de Eliseu, e assim ressuscita, mostrando novamente o poder de Deus que agia por meio de Eliseu. O capítulo 14 começa narrando sobre Amazias, o filho de Joás que reinou sobre Judá. Ele sim foi um rei bom. Ele cumpriu a lei de Deus ao punir aqueles que traíram seu pai e o mataram, porém não condenou seus filhos, cumprindo aquilo que a lei de Deus exigia. O Deuteronômio 24 diz: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, cada qual será morto pelo seu pecado. Assim Amazias cumpriu a lei de Deus. Porém, Amazias pecou ao confiar em seu próprio braço, na sua própria força, e também por chamar o rei de Israel, Jeoás, para uma batalha, sendo assim derrotado e humilhado por Israel. Após a morte de Jeoás, o seu filho Jeroboão, o segundo Jeroboão, passou a reinar sobre Israel. Ele reestabeleceu os limites de Israel, os limites que haviam sido invadidos durante o reinado de Jeú. Após a morte de Amazias, começa a reinar Azarias, o seu filho. Esse Azarias é o mesmo Uzias que aparece lá no começo do texto de Isaías 6, quando Isaías tem a visão do Senhor. Azarias é atacado por lepra. O texto de Reis não diz muito por que isso aconteceu, mas em Crônicas podemos ver que isso aconteceu por ele ter oferecido incenso, ocupando o ofício sacerdotal que não pertencia a ele. Até o final do capítulo 15 de 2 Reis, nós vemos uma grande sequência de reis. Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca. Há uma sequência de conspirações em que um vai tomando o reino do outro. Zacarias, por exemplo, é morto por Salum, Salum é morto por Menahem. Depois Pecaías, o filho de Menahem, assume o reino, mas também é morto por outro conspirador, por Peca. Por fim, o texto fala sobre Jotão, que começou a reinar juntamente com seu pai, com Azarias, por conta da lepra dele, e depois foi substituído, após a sua morte, por Acás, o seu filho. E esse Acás foi um dos piores reis da história de Judá. Foi um rei muito mau, um rei que chegou a queimar o seu próprio filho como sacrifício aos deuses daquela terra, como os cananitas fizeram antes que Israel conquistasse aquela terra. Além disso, ele pediu ajuda ao rei da Síria, a fim de conseguir assim vencer os sírios, não confiando em Deus. Não satisfeito em fazer tanto mal, Acás ainda foi para Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, o rei da Síria, e ali ele copiou o modelo de altar que existia ali para substituir o altar que estava em Jerusalém, o altar do templo do Senhor. E também tirou muitos utensílios do templo, deixando-os totalmente abandonados. O propósito desses capítulos era mostrar o agravamento da decadência espiritual e política em Israel e Judá, revelando as consequências desse afastamento do Senhor. Dentre os 12 reis que nós vimos, tanto de Israel como de Judá, nesses 4 capítulos, dentre esses 12, apenas 3 fizeram aquilo que era bom aos olhos do Senhor: Amazias, Azarias e Jotão. Apenas esses 3 reis de Judá
agradaram ao Senhor com a sua vida, com o seu reinado. Porém, o Senhor continuava cuidando do seu povo. Ele utiliza Jeoás e também Jeroboão II, dois reis que fizeram o que era mal, para vencer os sírios, no caso de Jeoás, e também para restabelecer os limites de Israel, no reinado de Jeroboão II. Portanto, vemos a bondade de Deus, mesmo diante de um povo que o rejeitava muitas vezes. Assim, mesmo diante do pecado persistente, Deus manifestava a sua misericórdia. Essa misericórdia antecipava o caráter longânimo de Deus revelado plenamente em Cristo. Portanto, a graça de Deus com Israel e com Judá, diante de reis maus, mostrava justamente a misericórdia que seria revelada plenamente em Cristo. Até mesmo aquele curto relato sobre a morte de Eliseu antecipa algo da obra de Cristo. Eliseu foi morto, mas ainda assim foi instrumento de Deus para trazer vida aos mortos. Isso aponta para aquilo que Cristo faz. Por meio da sua morte, ele chama aqueles que estavam mortos em delitos e pecados para novidade de vida. Ele os ressuscita para uma vida diante de Deus. Acaso o descendente de Davi que acaba com toda a seriedade em Judá. É aquele que conduz o templo ao abandono, à idolatria, é aquele que confia em alianças humanas, é ele quem acaba destruindo, de certa forma, aquele templo. Isso mostrava justamente a necessidade de um templo verdadeiro. Cristo é aquele que reedifica o templo após 3 dias, ao ressuscitar dos mortos. Esses textos, portanto, nos ensinam a valorizar a misericórdia de Deus. No reino de Jeoacás, o Senhor mostrou misericórdia, mas aquele povo rejeitou a misericórdia de Deus. Aquele povo não viveu de modo agradável a Deus. Nós, porém, devemos receber a misericórdia de Deus e respondermos com o coração transformado, em obediência ao nosso grande rei. Amazias foi um bom rei, porém ele pecou ao confiar na força do seu braço. Nós, irmãos, devemos aprender a confiar sempre em Deus, a jamais depositarmos a nossa força e a nossa confiança em nossa capacidade mental, em nossa inteligência, em nossa força física, em nossa habilidade em articular, em falar bem e levar pessoas a fazer nossa vontade. A nossa confiança jamais deve estar em nós. Devemos depositar toda a nossa esperança e confiança em Cristo, aquele que nos traz nova vida. Portanto, tenhamos o cuidado de viver aqui e agora na dependência de Deus, buscando agradar e servir ao nosso grande rei. Ao contrário dessa decadência espiritual que tomava conta de Israel e Judá, que nós prossigamos em crescimento para a santidade, em um crescimento que resulta na glória de Deus.